Fala pessoal aqui do canal Biologia no Papel. Hoje nós vamos falar sobre tipos de folhas, né? Várias folhas distintas, né? Com classificações diferentes. Nós vamos começar aqui com um conceito muito básico dentro da botânica ecológica, que é o fato de existirem plantas que não perdem as folhas todas de uma vez, são chamadas de plantas perennifólias, né, ou plantas perenes, né, são aquelas plantas que mantêm folhas durante todo o tempo, né, então vai perder uma folha ou outra, não perdem todas de uma vez. E as plantas caducifólias, que são aquelas que perdem as folhas todas de uma vez na estação mais seca, ok? Então, neste caso aqui, o que a gente tem? A gente tem uma planta que é chamada de perene, né, uma perennifólia, e uma planta que é chamada de caducifólia, que perde as folhas durante a estação mais seca, mais desfavorável. Por que isso acontece? Para evitar a perda de água. As folhas são uma superfície muito grande para perda de água. Então essas plantas durante a estação seca perdem as folhas, como na caatinga, por exemplo, para economizar água, ok? Obviamente durante todo esse tempo reduzem bastante a taxa metabólica delas. Bom, vamos para algumas adaptações interessantes. Plantas de ambientes muito secos, como por exemplo a caatinga, podem ter espinhos. Espinhos são folhas que reduziram de tamanho e ficaram pontudinhas para evitar a perda de água, porque diminuem a área de perda de água, além de fornecer proteção. Então as cactáceas são excelentes exemplos de plantas que têm espinhos. Não confundam espinhos com acúlio. Acúlio é uma adaptação da epiderme. O espinho é a folha inteira que reduziu de tamanho. Beleza? Continuando aqui. As brácteas, elas são folhas modificadas que servem, em geral, para a atração de polinizadores. Então, por exemplo, o antúrio, a inflorescência, né, o conjunto de flores, essa partezinha laranja. A bráctea, essa folha modificada que vai ajudar a atrair polinizadores. Em algumas plantas, as brácteas, elas têm a função de proteção, ok? Então elas podem ter a função de proteção. Beleza? Outra folha modificada, né, para uma função específica são as folhas insetívoras, né, carinhosamente também chamadas de folhas carnívoras ou mesmo plantas carnívoras. Primeiro que são plantas que não deixam de fazer fotossíntese. Elas continuam fazendo fotossíntese. No entanto, elas prendem insetos, aracnídeos, com o objetivo de digeri-los para conseguir nitrogênio. Em geral, essas plantas evoluíram em ambientes pobres em nitrogênio e através do consumo de insetos, aracnídeos, né, muitas vezes até pequenos mamíferos, né, filhotes de rato, por exemplo, elas conseguem o nitrogênio através das folhas, né, que prendem o inseto, prendem o aracnídeo e liberam ali enzimas digestórias. Beleza? Então fazem fotossíntese, elas querem apenas nitrogênio. As gavinhas são folhas modificadas com o objetivo de segurar a planta num suporte. O interessante é que, no caso, por exemplo, do chuchu, a gavinha é uma folha modificada. Mas no caso, por exemplo, de uma parreira, né, numa planta num pé de maracujá, a gavinha é um caule modificado. Então no chuchu, a gavinha é uma folha. Essa voltinha serve para segurar o suporte. No caso da uva, no caso do maracujá, é caule.
Nós já vimos isso aqui na aula de caules, né? As cebolas, os alhos, eles são bulbos. E eles têm, atrelados ao caule, folhas modificadas que nós chamamos de catáfilos. Então, uma cebola, quando você corta ela, você pega essa folha modificada, que está acumulando nutrientes, né, que é o que a gente quer da cebola, e essa folha modificada nós chamamos de catáfilo, ok? Então, na hora que você corta a cebola, você acaba cortando ali os catáfilos. O que a gente quer da cebola são esses catáfilos, beleza? Continuando aqui, uma outra adaptação interessante encontrada em folhas são os cotilédones. Cotilédones são folhas modificadas ligadas ao embrião e que fazem a ponte entre o endosperma e o embrião. O endosperma é uma estrutura de nutrição e ele vai passar os nutrientes para o cotilédone e o cotilédone vai passar para o embrião. Daí a classificação de mono e dicotiledôneas. Mono tem apenas um cotilédone, dicotiledônea tem 2. Beleza, pessoal? Olha só, curtiu esse vídeo? Achou legal? Compartilha com os teus amigos, dá o seu joinha aqui, faça a inscrição no canal, que toda semana tem vídeo novo e vídeos com foco no Enem. Bons estudos!